Olha só, o tempo é um valor precioso para você? Vamos falar sobre isso? O tempo é apenas um estado de percepção da realidade e de tudo que existe no universo. Só que, apesar de todos correrem na mesma linha expansiva do tempo, cada um tem a sua própria percepção. Por isso, como disse Einstein, o tempo realmente é relativo. E ele é relativo para mim, ele é relativo para você ou para qualquer pessoa também. E essa relatividade está muito ligada ainda à maneira como vemos, como nós percebemos e sentimos as coisas. Pois ela tem conexão com as nossas experiências particulares da vida, com tudo o que aprendemos como certo ou como errado. Então, basicamente, todas as nossas crenças, os nossos medos, as nossas incertezas ou verdades gravadas nas memórias da mente, ou seja, do ponto de vista emocional, por exemplo. Tudo isso, sem dúvida alguma, nos dá um panorama e uma visão muito particular do tempo e dos acontecimentos que nos cercam. Tudo porque o tempo não tem sentido ou significado se não ocorressem esses fatos que envolvem as pessoas. Porque sem a percepção de algum evento ou fato na vida, o tempo seria apenas um sopro em direção ao ar. Então, na linha da vida, as coisas são intercaladas, porque para o tempo existir e dar sentido à existência humana, é preciso os fatos, o próprio universo e os eventos também. Tudo precisa existir ao nosso redor, pois são os eventos que dão a cronologia e a ordem do tempo, seja no passado, no presente ou a percepção do futuro que nós temos. Tudo então, mas tudo mesmo, é apenas uma questão de percepção dos fatos e dos eventos ligados à linha de ação do próprio tempo. Portanto, se você está com pressa para realizar algo, o tempo pode sim ser curto demais para você, principalmente porque o seu estado de percepção está associado a alguma ansiedade interna. Ou seja, ele está ligado ao seu senso de urgência para atingir sua meta, o seu objetivo, tão logo possível. Agora, se alguém não tem urgência ou qualquer pressa, a percepção do tempo pode ser muito esticada nesses casos. Então tudo pode sim se estender e um minuto pode parecer uma hora ou uma eternidade. Por tudo isso, o que define o tempo da experiência humana é, sem dúvida alguma, a percepção que cada um tem desse sentido criado para medir a vida. Um filme de 2 horas, para mim, por exemplo, se o filme for bom, pode passar num instante. Agora, se o filme for péssimo, isso vira uma agonia tremenda. E isso é independente da percepção que temos sobre essa qualidade da existência humana. Porque o que mais vale mesmo é saber usar bem o tempo aqui no nosso planeta. Ou seja, usar o tempo com sabedoria, com inteligência e com clareza em cada escolha ou em cada tomada de decisão. Só para você ter ideia, apesar de cada um ter a sua percepção, estudos indicam que a frequência da Terra está cada vez mais rápida. Ou seja, o planeta está girando mais rápido e em uma velocidade ainda maior do que nos últimos 50 anos. Segundo cientistas, nós estamos muito, mas muito perto mesmo de cortar 1 segundo inteiro do tempo na rotação da Terra, e ainda esse ano. E isso pode até parecer pouco ou quase nada, mas altera muito a nossa percepção da passagem do tempo, em cada dia especialmente que vivemos e em cada fato que estamos relacionados. E para explicar tudo isso, um fenômeno conhecido como ressonância de Schumann sugere que a Terra está girando muito mais rápido. E que ainda o dia não tem mais a percepção de 24 horas, mas uma percepção de apenas 16 horas. Ou seja, o movimento do planeta está muito, mas muito acelerado mesmo. Então, por isso mesmo, muitas pessoas têm sentido como se o tempo passasse muito mais rápido. E essa teoria, criada pelo físico alemão Schumann, ainda causa muita polêmica, pois em 1952 o cientista constatou que a Terra é cercada por um campo eletromagnético muito poderoso. E esse campo ele se forma entre o solo e a parte inferior da ionosfera, a cerca de uns 100 quilômetros acima de nós. E esse campo então possui uma ressonância, ou melhor, a ressonância de Schumann. E essa ressonância, segundo a análise do cientista, pulsava
na ordem de 7,83 pulsações por segundo. Só que a partir dos anos 80 e 90, a frequência do planeta passou para 11 e depois para 13 Hz de velocidade, ou pulsações por segundo. Isso é como se o pulso do coração da Terra disparasse e acelerasse repentinamente. Coincidentemente ou não, de lá para cá, a humanidade tem passado por muitos desequilíbrios. Nós passamos por perturbações climáticas, maior atividade vulcânica, terremotos, muitas tensões entre as nações e conflitos no mundo todo. E ainda devido à aceleração geral, digamos assim, de acordo com a teoria de Schumann, a jornada de 24 horas, na verdade, é somente de 16. Por isso tudo, muitas vezes, nós temos a percepção de que tudo está passando rápido demais e que a vida está num ritmo totalmente alucinado. Então, a partir da constatação de Schumann, essa percepção, ela não é mais ilusória, mas algo real, que tem nos afetado, sobretudo em várias áreas da nossa vida. E nesse sentido, algumas teorias dizem que esse é o momento de transição planetária ou de evolução da nossa espécie. Já outras alegam que existe uma mudança de polaridade magnética natural da Terra, que tem acontecido, digamos, de tempos em tempos. Só que todas essas teses concordam com as mudanças provocadas e já percebidas por nossa geração, pois a frequência mais elevada do mundo também afeta a nossa própria vibração. Ela afeta os nossos hábitos, a nossa cultura e os nossos costumes. Todo esse processo também tem provocado, digamos, estranhas sensações no corpo humano. Muitas pessoas, por exemplo, têm relatado sintomas como dor de cabeça, zumbido no ouvido, vertigem, um certo enjoo, taquicardia e dificuldade, muita dificuldade de concentração. Ou então até mesmo algum tipo de confusão mental, de perda de sentidos, fadiga, insônia, falta de energia e até choques térmicos, como frio ou calor. Além, é claro, de algumas dores sem causa aparente, problemas até mesmo ósseos e dentários. Tudo isso porque, segundo sugerem os neurobiologistas, essa mudança de frequência produz mutações fisiológicas na biologia celular e também no núcleo do DNA. E a explicação para tudo isso é bem direta para você entender bem. Então, assim, basicamente, quando o nosso campo de energia que fica em volta do nosso corpo vibra mais rápido, o corpo físico ele precisa sincronizar também essa mesma velocidade. Então, em todo esse movimento, todos os corpos de manifestação da nossa consciência, aqui no plano terrestre, na Terra, seja o emocional, o mental ou físico mesmo, começam a se desintegrar. E isso causa uma espécie de efeito libertador também, ou seja, de libertação de memórias, de padrões, crenças, vibrações e condicionamentos de muitas vidas também. Tudo então, para valer, começa a ser regenerado e curado com uma vibração ainda mais alta. E essa frequência ainda também altera a vibração das nossas células e moléculas do próprio corpo humano, deixando assim tudo ajustado e sincronizado com a nova energia do planeta. E isso tudo é incrível mesmo, mas traz aqui apenas parte desse processo. Parte do processo de mudança física, emocional e energética. Agora, sem dúvida mesmo, o mais importante ainda é o que você carrega dentro da sua consciência humana. Pois sabendo que o tempo é ainda mais escasso e que ele encurta na ampulheta da vida, o que você tem feito para aproveitar melhor o seu estado atual? O que você faz com o tempo que tem aqui na vida? Quais verdades você ainda precisa mesmo se libertar? Quem você precisa perdoar? O que você deseja melhorar como pessoa e ainda não conseguiu? Me diz aí, se você tivesse apenas um ano de vida, um mês de vida, o que você faria imediatamente? Pense assim nessa possibilidade e faça uma lista das suas prioridades de evolução agora. Você pode fazer uma simulação nesse sentido, só que analise bem em silêncio. Faça uma autorreflexão. E se você tivesse apenas mais um mês de vida, o que você faria agora? E isso realmente é muito profundo, com certeza. E como você viu até agora, o tempo está passando mais e mais rápido. Um dia de 24 horas, por exemplo,
equivale apenas a 16 horas do nosso dia hoje. Por isso tudo anda tão acelerado e isso nos faz perder quem somos de verdade. E agora, sem dúvida alguma, é a hora certa de resgatar o nosso tempo, de recuperar as nossas verdades e de cumprir a nossa missão de vida. Então, pensa com você mesmo. Quais são as suas prioridades, sejam elas quais forem? Porque o tempo não para nunca, o tempo não para, como disse Cazuza. Então, se você prefere um estado medíocre na vida, está tudo certo. Agora, se você deseja alcançar e realizar grandes coisas, também está tudo certo. Porque realmente o mais importante é descobrir o seu verdadeiro tempo e valorizar a sua vida. Isso é a mais pura liberdade que o tempo dá a cada um de nós, a cada ser humano. Porque cada pessoa tem seu próprio tempo e a sua própria percepção da realidade. Pense nisso e lembre-se, somos luz e poder.